Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Leandro Silveira e hoje eu vou falar sobre Jair Messias Bolsonaro. Não como presidente, mas sim como pessoa. Vou falar aqui sobre o mapa astral de Jair Messias Bolsonaro, quando ele nasceu, certo? As características da pessoa e não do presidente. Tá certo? Que fique bem claro essa diferença da pessoa e não do presidente. Tá bom? Então, para você que é inscrito no canal, minha gratidão. Faz uma forcinha aí, se inscreve no canal, você que não é inscrito. Vai lá, clica no inscrever-se. Se você gostar do tema, deixe seu joinha, ative o sininho, clique em todas para você receber notificações dos próximos vídeos que eu estou sempre postando aqui sobre astrologia, astronomia, tarologia, sempre voltada para as pessoas, para ajudar as pessoas de uma forma ou de outra, tá bom? Por isso que o meu canal se chama Por um Mundo Melhor. Então vamos lá. Bom, Jair Messias Bolsonaro, como está aí na tela, e às vezes eu vou colocar a imagem um pouco maior, para que às vezes as pessoas assistem no celular e não dá para ver. Você vê lá embaixo, lá que eu fiz 2 riscos em azuis, os dados pessoais do senhor Jair Messias Bolsonaro. Nascimento, 21 de março de 1955, na cidade de Glicério, estado de São Paulo. O horário de nascimento do senhor Jair Messias Bolsonaro é uma incógnita, ninguém sabe, mas na astrologia a gente coloca, quando você não sabe a sua data de nascimento, a gente sempre coloca às 7 da manhã, quando o sol está raiando, é quando está o ascendente posicionado. Tá certo? Não muda muita coisa da manhã para a noite, mas esse tema que a gente vai falar aqui, abordar, bate com as características do senhor Jair Messias Bolsonaro e não tem nada de errado. Então tá aí na tela para você ver que ele nasceu dia 21 de março de 55 em Glicério, estado de São Paulo. O nosso 38º presidente do Brasil, certo? Tá aí na tela para vocês verem a data de nascimento dele. Vou colocar aí na tela também para vocês verem, e às vezes vai ocultar um pouco a minha imagem, vou ficar um pouquinho até de lado aqui, a mandala zodiacal do dia em que o senhor Bolsonaro nasceu. Você vê aí na tela que é uma mandala com os planetas bem distribuídos. Do lado esquerdo, você vê que tem uma flechinha, né? É o ascendente do senhor Jair Messias Bolsonaro. É ali que começa a primeira casa. E aí você faz começa dali da esquerda e vai no sentido horário. Aí vem Touro, Gêmeos. Então a mandala dele é uma mandala. As linhas verdes são as coisas que são bem resolvidas na vida do senhor Bolsonaro. E as linhas vermelhas, você vê que tem um belo de um quadrado aí, né? Se você ver, tem um belo de um quadrado. E nesse quadrado tem um corte. 3 ou 4 linhas cortando, que são oposições. Mas ele também tem várias conjunções no seu mapa astral. E a gente vai discriminar casa por casa, para você entender como que é feito uma leitura do seu mapa astral, como eu fiz de Ayrton Senna, que por sinal também nasceu no dia 21 de março, assim como o senhor Bolsonaro, só que de 1960, ou seja, Bolsonaro é 5 anos, seria 5 anos mais velho que Ayrton Senna. Ayrton Senna teria completado 60 anos
e o senhor Bolsonaro completou 65 esse ano. Só uma comparaçãozinha. Então vamos lá. A mandala está aí, né? Deu para vocês verem bem. Eu podia falar a leitura através da mandala, mas seria mais sistêmico. E eu vou falar de uma forma mais no astrologuês, ou seja, na astrologia portuguesa, né? Uma linguagem portuguesa para todo mundo entender. Lembrando que eu estou falando da pessoa do senhor Bolsonaro e não do presidente, certo? Ele tem, eu falo que antes da astronomia, astrologia, tarologia, antes de Deus, vem o seu livre-arbítrio. Quem te deu o livre-arbítrio foi Deus. Então, as coisas boas e erradas que você faz na tua vida, muitas pessoas fazem coisas erradas por fazer escolhas erradas na vida e depois pede ajuda para Deus, né? Isso é o livre-arbítrio. Se você faz escolhas boas na vida, você não tem que ficar se sujeitando a pedir o perdão ou ficar tentando se redimir com Deus por causa do seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio ele vem antes de tudo. Deus deu o livre-arbítrio, então é assim que funciona na nossa vida. Se a gente conseguir fazer escolhas melhores, as coisas caminham melhores na nossa vida, seja qual for o seu mapa astral. Bom, o senhor tá aí na tela aí, ó. Tá cortado porque eu printei, né? Mas tá escrito lá Jair Messias Bolsonaro. Em cima, bem em cima, você vê que tem o símbolo de Áries, né? Do lado direito, Áries também, e do lado esquerdo, o símbolo de Aquário, que são o signo solar, o ascendente e a sua lua. Jair Messias Bolsonaro, ele é ariano, ascendente em Áries, e a sua lua é em Aquário. É um ariano arretado, né? É um belo de um ariano. Bom, como você vê aí, casa 1. Casa 1 do senhor Messias. Essa sequência aqui, toda vez que a pessoa tem o ascendente em Áries, né, ela segue aos signos correspondentes às suas casas, porque Áries é a casa 1. Então a casa 2 vai ser o signo da casa 2 e até a casa 12, que é o signo da casa 12. Se você começa, por exemplo, com um ascendente em Peixes, você começa em Peixes, aí a casa 2 vai ser Áries, a casa 3 vai ser Touro. Então a sequência do senhor Jair Messias Bolsonaro é a sequência zodiacal, de Áries a Peixes, de 1 a 12, de Áries a Peixes. Para quem tem ascendente em Áries, é assim que funciona. Ou seja, cada signo na sua devida casa zodiacal. Então, na casa 1, ele tem o ascendente em Áries, ele tem na casa 1 Áries. Não tem planeta na casa 1. A casa 1 é o quê? É a personalidade da pessoa. O senhor Jair Messias Bolsonaro, além de ser ariano, né, o guerreiro, né, Áries é regido por Marte, o batalhador, o lutador, o destemido, o que faz e acontece. Eu falo que o ariano, ele não deixa para fazer amanhã o que ele pode fazer neste momento, não o que você pode fazer hoje. Normalmente os arianos são assim, batem de frente, vão à luta, não arredam. Normalmente os arianos são assim, depende do mapa astrológico da pessoa, né? O senhor Bolsonaro, ele é porreta mesmo, né? É bem ariano, né? Eu conheci uma pessoa essa semana aqui, eu não conheci, né? Eu conheci a mãe da pessoa, que a filha é ariana e não gosta do Bolsonaro, ou seja, uma ariana não gosta de um ariano. Aí você vê, né? Como que tem as diferenças, tem que seguir as 12 casas para você interpretar realmente, né?
Não basta só ver a ponta do nariz, né? A ponta do iceberg. Tem que ver o iceberg inteiro, o corpo por inteiro. Na casa 1 ele é ariano, né? E na casa 1 ele tem Áries, ou seja, a personalidade dele, como ele se apresenta para o mundo, é a energia de Áries, forte, né? É a energia de quem não mede as consequências. O que ele tiver que falar, ele vai falar, batalhador, guerreiro. Mas antes de continuar, eu queria falar da Lua, né? Que aqui a Lua não aparece. A Lua do senhor Jair Messias Bolsonaro é em Aquário. E Aquário é a casa 11 do zodíaco, né? E a casa 11 ela fala muito da humanidade. Então o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele tem como a sua lua em Aquário. É uma pessoa que tem um lado místico, um lado mais dócil, mais, vamos dizer assim, bem entre aspas, feminino, porque a lua se remete muito ao feminino, um lado mais doce, mais meigo, mais tranquilo, em Aquário, que é a casa 11, que é a humanidade, é o seu grupo, né? Com quem você se relaciona, seus amigos, como eu sempre falo, suas tribos, mas não de índios, mas a quem as pessoas que convivem com você, né? Você dá muito valor, né? E ele tem a lua em Aquário. E você vê que quem é a humanidade do senhor Messias Bolsonaro nesse exato momento? É o país, né? Então ele luta pelo país. Muitos não concordam, mas a tribo e o convívio do senhor Jair Messias Bolsonaro hoje é o país, é o governo, são os ministros, as pessoas que estão do lado dele. E quem é amigo realmente do senhor Jair Messias Bolsonaro, ele defende com unhas e dentes, né? Até o último momento. Aquele que não serve, como Moro, Mandetta e outros, ele pouco faz. Não tá bom? Pegue teu banquinho e saia de mansinho. É assim que funciona com os arianos. Não tem muita conversa com ariano, não. Mas também, se você souber, como todos os signos, saber conversar com uma pessoa de Áries, você tem tudo, né? Tem um lado luz e o lado sombra. Então, o senhor Messias Bolsonaro, além de ele ser ariano, ele tem ascendente em Áries, ou seja, é duplamente ariano, é duplamente a energia de Áries. E é por isso que ele vai lá, faz e acontece, não tem medo de tomar porrada, não tem medo não foge da briga e luta pelos seus ideais. E com a lua em Aquário, mais ainda que ele luta por aquilo, pelos seus amigos, pelas pessoas que ele convive, né? As pessoas que ele está junto o dia a dia. E então você vê que ele está sempre ajudando as pessoas ajudando assim. Quem é amigo é amigo. Aquário é assim, quem é amigo é amigo. Quem não é amigo, faz um favor, sai de perto de mim. Eu posso falar porque eu tenho lua e ascendente em Aquário. Quem é meu amigo é amigo. Quem não é amigo para mim, não serve nem para fazer estopa para limpar graxa em oficina mecânica. Desculpa falar, mas para muitas pessoas é assim também, né? Mas Aquário já é mais forte essa característica. Ninguém gosta de pessoas maldosas, mentirosas, que enganam, mas para Aquário isso é uma coisa, é uma energia mais forte. Então, só para falar da lua do senhor Bolsonaro, que é voltada à humanidade. Para você ter uma ideia, Ayrton Senna tem ascendente em Aquário e a lua em Capricórnio, né? Então ele tinha um ascendente que é também voltado para a humanidade e tinha a lua em Capricórnio, que era um batalhador, né? Um trabalhador destemido. Continuando na casa 2, o senhor Bolsonaro, ele tem touro, lógico. E touro tem um planeta ali, né? E esse planeta vermelhinho aí é Marte.
E Marte rege Áries. Também na astrologia antiga regia Escorpião, hoje é Plutão, mas então Escorpião hoje é regido por Marte e por Plutão. Então na casa 2, na casa dos seus valores morais, né, na casa dos seus bens, tudo que é palpável, basicamente, ele tem Touro, ele sabe lidar bem com as questões de trabalho, é uma pessoa firme, pé no chão, determinada, uma energia de Marte, porque o planeta dá a tonância ao signo, ou seja, Marte que dá a energia ao signo. No caso aqui, Marte está dando energia para Touro. E Marte é o quê? É luta, né? É batalha. Então Marte dando energia para Touro, você vê, é um guerreiro, é um touro mesmo, né? É um touro bem valente, né? Um chifre bem grande, assim, no modo bom de falar, né? Nada de traição. Mas Marte você vê um touro bravo e um touro manso, né? Quem é o senhor Bolsonaro? É um touro bravo ou é um touro manso? De manso eu não vejo nada nele, né? Então você vê a energia de Marte, que é a batalhador, o guerreiro, o lutador, dando essa energia para Touro, que Touro é simbolizado por um touro, né? Na casa 2, na casa dos seus valores. É uma pessoa que, você vê, alguém, desde que o senhor Messias Bolsonaro, o senhor Jair entrou no nosso governo, alguém falou em corrupção? Né? Falam de telefone, falam disso, falam daquilo, tá? Mas de corrupção que o governo, o presidente está roubando, que está fazendo isso? Não, por quê? Porque ele trabalha bem a casa 2 dele, que é a casa do dinheiro, a casa dos seus valores, seus bens materiais. Né? Ninguém pode falar que o senhor Bolsonaro é um corrupto. E Marte é o guerreiro bom. Né? Como eu falo, Marte, você é o guerreiro bom ou você é o guerreiro ruim? No caso aqui, ele parece ser uma pessoa bem clara, bem honesta, bem justa com aquilo que ele ganha, com a forma como ele trabalha com o dinheiro. Aí se ele amanhã depois ele cometer algum erro e entrar em corrupção, é o livre-arbítrio. Foi a escolha dele. E aí ele paga por isso, né? Que nem ele falou, se alguém chegar e descobrir alguma coisa que eu roubei o país, escândalo, corrupção, eu mereço o impeachment. Ele falou isso na reunião ministerial que teve dos ministros, que foi aberta aí ao público. Ele falou, se pegarem eu na corrupção, eu mereço o impeachment, realmente. Isso é ariano, né? Fala na cara. Na casa 3, ele tem a casa da comunicação, ele tem Gêmeos. E Gêmeos é comunicativo. Ele está sempre conversando com as pessoas. Gêmeos gosta disso, né? Conversa com um, conversa com outro, faz amizades, vai na padaria, vai ali, vai aqui e tal, está sempre no meio do povo, está sempre conversando. Mas aí a comunicação dele não é tão forte, não é tão sábia. Por quê? Porque a Áries domina a característica da pessoa dele, né? Então ele tem uma comunicação boa, ele sabe comunicar, ele sabe falar, fazer amizades, tá sempre tendo pessoas em volta dele, que isso é Gêmeos. Mas a comunicação dele não é tão forte, não é um forte. Você vê que não tem planeta aí, né? E lá na casa 1 não precisa nem ter planeta, porque ele já é ariano de natureza. O Sol ele já tem o Sol em Áries. Na casa 4, o senhor Bolsonaro é a casa da família, né? Tem Câncer. Câncer domiciliado na casa 4. Você pode falar o que for do Bolsonaro, mas ele sempre pensa na família dele, ele sempre pensa nas pessoas, né? Da família, os filhos. Apesar de ele chamar a 01, 02, 03, 04, isso é uma característica da pessoa. Eu fiz tiro de guerra, então
Quando você é militar, você fala 01, quem assistiu Tropa de Elite? Seu 01, seu 03 pede para sair. Isso é uma linguagem militar. Chamar um filho de 04, pô, qual é o problema? O filho é dele. Não tem que se importar com como ele chama o filho dele. Chama o filho dele do que quiser. Tem tantos filhos por aí que tem cada apelido ridículo, né? Então, Zé Pequeno, como que é, né? Dadinho. Dadinho é o caralho, né? Não é Zé Pequeno, porra. Então, chamar o cara de 04, ele dá muito valor. Aí ele tem Júpiter, que é o planeta cinzinho, com Urano. E Júpiter engrandece tudo, né? E Urano sempre pede mudanças. Urano rege Aquário, Júpiter rege Sagitário. Então, ele tem uma filosofia de vida voltada muito para a família, né? Câncer. E está sempre em mudanças. Ele sempre está mudando as questões de filosofia de vida dele. Principalmente com a família, né? Tem problema com o filho, tem problema com outro filho. Então ele está tendo que mudar as coisas em relação à família, mas ele dá muita ênfase à família. E quando eu falo família, não são só os filhos, não, a esposa, pais, as pessoas que são amigos, que ele fala assim, esse é um irmão meu, não é de sangue, mas é meu irmão. Então ele tem Júpiter ali, né? Júpiter com Urano, se tiver que mudar a lógica em relação a como ele vê a família, ele muda. Como ele falou, meu filho responde pelos problemas dele. Ele é correto. Urano rege a humanidade, ele é correto. Júpiter engrandece isso também, dá essa energia de amorosidade a ele. Continuando, vou mudar aí a casa 5 dele, que é a quinta casa, é a casa de Leão, ele tem Leão. E ele tem como planeta na casa 5, na casa dos relacionamentos, como é que ele se relaciona com as pessoas, Plutão. Essa é uma leitura legal, porque Plutão rege Escorpião. E eu falo que um escorpianino, uma pessoa de Escorpião, quando ela é do bem, a amorosidade da pessoa de Escorpião, ela é fantástica, ninguém supera. Mas também quando o Escorpião ou ele é bom demais, ou ele é ruim demais. A pessoa ruim de Escorpião, ela precisa trabalhar isso, porque se ela conseguir ser uma pessoa de Escorpião do bem, eu falo que não tem para ninguém, até rimou. O amor de um escorpianino, de uma escorpianina é fantástico, mas quando a pessoa é do bem. Ele tem Plutão, né? E Plutão está dando energia para Leão. Leão é orgulho, né? Ele é uma pessoa orgulhosa. Ele é uma pessoa que tem com quem ele se relaciona. É uma pessoa que gosta de tá sempre, né, presente ali, autoritário, ter a sua imagem bem vista, mas também é um leão, né? Se tiver que sair vamos dizer assim, na luta, na batalha, a gente sai, porque Plutão é isso, né? Plutão, ele traz a desordem como ele traz a ordem. Se você chegar todo dócil, como ele sai às vezes na rua para conversar com as pessoas, ele trata todo mundo bem. E isso é Leão, é a amorosidade de Plutão, né? Vamos dizer assim, um pouquinho de Escorpião. Mas mexeu também com o Bolsonaro, vai levar porrada. É a mesma coisa que você mexer com o Leão, né? Num português, claro, aqui, né? Saindo um pouquinho da astrologia. Então, na casa 5, com quem ele se relaciona, ele gosta de se sentir, né, afamado, bajulado, mas mexeu com ele também. Pode ter certeza que o bicho pega. Ele chamou o governador do Rio de Janeiro de estrume, né?
E para quem está vendo os noticiários na TV aí, vê o que eu não conheço. O governador do Rio de Janeiro, né, seu Witzel, o Strume que ele chama, não fui eu que chamei, foi o Bolsonaro que chamou. O Strume, né, o que aconteceu com ele aí, com a esposa dele aí. Então, o senhor Bolsonaro, ele sabe com quem ele lida. E isso é muito leão, né? Isso é muito leão na casa 5. Como ele falou, eu já convivi com o prefeito de Manaus, eu sei quem é na Câmara dos Deputados, eu posso falar dele. Isso é leão. Com certeza conviveu também com o senhor Witzel e não falou à toa. Casa 6, virgem, é uma pessoa que ele não tem aquela coisa porreta de virgem, né? Tudo certinho, tudo nos mínimos detalhes, tudo não mexe aqui, não mexe aqui, polido, como o senhor Dória, né? Não tem planeta, você vê que não tem planeta dando energia para virgem aí. Então, virgem estabelecido na casa 6, traz ele o quê? Um virginiano equilibrado, né? Não é bitolado, não tem toque com as coisas dele, mas também não é uma pessoa relaxada, esculachada. Então a casa 6 do senhor Bolsonaro, da pessoa do senhor Bolsonaro, é uma casa equilibrada. Na casa 7, que é a casa dos relacionamentos firmados, casamento, certidões, contratos, leis, né? As coisas que é voltada à burocracia, papéis. Ele tem Libra. E quem está dando energia para Libra? Netuno. Netuno é a casa 12. E você fala, como o Messias Bolsonaro fala, eu não sei qual é o jargão dele lá, é Brasil acima de não sei o que, Deus acima de todos, né? Isso é a força de Netuno na questão da burocracia dele. Ele põe Deus sempre em primeiro lugar nas coisas profissionais dele, né? E Netuno é muito espiritualismo, né? É espiritualidade. E equilibra o senhor Bolsonaro na casa dos papéis, da burocracia, das leis, equilibra com espiritualidade, com um equilíbrio, Libra. Então, é Brasil acima, não sei o que, e Deus acima de todos. Eu não lembro agora o jargão dele, mas vocês sabem. Então você vê que ele não é uma pessoa equilibrada, justa, que nem o Dória. Aqui tem Libra forte, né? Mas ele tem uma casa 7 espiritualizada, né? Ele trabalha de uma forma justa, honesta, que é a energia de Netuno, voltada mais para o espiritualismo, para as coisas de Deus, a casa da religiosidade. Então ele é um católico fervoroso que gosta das coisas certas, vamos dizer assim. Então ele equilibra a casa 7 dele através da religiosidade. Às vezes ele não pode ser um cara, né, de start, de inteligência, tanto com papéis, mas ele vai pela intuição dele, né? Ele vai pelo feeling. E o estrume não foi à toa. Casa 8, Escorpião, domiciliado. E quem tem na casa 8? O planeta Saturno. Saturno rege quem? Também rege Aquário. Então, na casa 8, que é a casa dos vícios, a casa das transformações, das mutações, a casa do dinheiro do próximo, eu vou repetir, a casa do dinheiro, como você lida com o dinheiro do outro. Vou falar de novo, a casa 8 uma das características da casa 8 é como você lida com o dinheiro do outro. Senhor Messias Bolsonaro, todo mundo vê que de corrupto até agora, ninguém pode falar nada dele. A casa 8 fala disso. Como é que você lida com o dinheiro do outro? Escorpião. E para quem não sabe, esse planetinha aí, Saturno, para mim,
na minha leitura astrológica, astronômica, é o sábio do sistema solar. Rege Aquário, a humanidade. Então, ele é um escorpianino bom. Ele é um escorpianino, é uma pessoa amorosa, dócil. Você não convive com o senhor Bolsonaro, com uma pessoa, mas você não sabe como ele é na casa dele, com a esposa, com os filhos. Você vê ele diante das câmeras, tomando porrada. Aí, o lado escorpião, né? Então, a comunicação dele, né, é ariana. Mas na casa 8, como ele trabalha com os vícios, não estou falando de drogas ilícitas, não. Vício é tudo que a pessoa é viciada. Ele é viciado na porrada, ele é viciado em bater de frente, e ele não muda. Mas ele tem Saturno aqui, aí que entra uma queda, né? Se ele tem a sabedoria de Saturno, ele teria que mudar esse jeito dele. Talvez ainda mude, né? Mas uma pessoa que vive à base de porrada todo dia, agora querem ver o celular dele. Pô, quem é que tem saco para aguentar um negócio desse? Né? Então, por mais que ele queira ser sábio e ser correto, né? Ninguém fala que ele rouba dinheiro, ele pega o dinheiro do outro. Ele trata o dinheiro do outro de uma forma correta. E ele não consegue ser sábio porque é porrada em cima de porrada. Aí ele tem que tomar... Aí o lado ariano dele, que é forte, né? Ascendente e Sol em Áries, sobressai sobre qualquer outra casa. Não tem jeito. Na casa 9, a filosofia de vida, né? A casa dos estudos, a casa do que veio ao mundo, de como ele vê as coisas, a casa das viagens. O senhor Messias Bolsonaro tem Sagitário, não tem nenhum planeta. Então, assim, a filosofia de vida dele é uma filosofia de vida tranquila, né? Humilde. Ele não é uma pessoa ambiciosa, ele é uma pessoa muito, vamos dizer assim, simples, né? Não é um ser humano que gosta de ficar se aparecendo, de estar nas mídias, e apesar de que ele faz muita mídia, né? Mas por quê? Porque ele não tem o apoio da TV, né? Então ele usa a inteligência dele para onde? Para mídia, né? Instagram, né? E outras redes sociais aí, porque tem gente aí que não gosta dele, né? Tem gente que quer ver o capeta na frente e não quer ver o Bolsonaro. Então, ele usa a mídia de uma forma ao seu favor. Então, é o caminho dele, né? A filosofia de vida dele. E a filosofia de vida dele, eu posso falar que é uma filosofia de vida normal, tranquila, de um ser humano comum. Não tem planetas, é um cara comum, um cara que tem já, como que eu posso falar, as coisas estabelecidas na vida dele. E ele vive conforme as coisas acontecem. Sagitário na casa 9, a filosofia de vida dele, se tiver que mudar, ele muda. Mas como não tem muita coisa ali, não tem muita energia. Mas é complicado o senhor Jair Messias Bolsonaro ter uma filosofia de vida hoje, né? Porque, como eu disse, você tem Sagitário na casa 9, tem vários planetas, mas se você toma porrada, aí é outra casa que fala mais alto, né? Então, o seu Bolsonaro, na filosofia de vida dele, nos estudos, não teve muitos estudos, assim, vamos dizer, ele foi militar, né? Enquanto o Dória nasceu engomadinho, ele nasceu fardado. Só uma comparaçãozinha, não falando mal do Dória, só uma comparação, pra vocês entenderem. Na casa 10, Capricórnio, trabalhador, batalhador, justo, correto, capricorniano bom, né? Que luta, que dá a cara a tapa, que vai, faz, acontece, não deixa a peteca cair. Capricorniano é isso, né? Cuida bem do dinheiro. Apesar que cuidar do Brasil não há Cristo, né? Porque nem minha mãe falou. Quando você nasceu em 70, eu falei, eu vou ser avô agora, no final do ano. Minha segunda netinha. Eu falei, pô, vai nascer justo nessa questão da pandemia, né? Mas quando você nasceu nos anos 70,
tinha problema o Brasil. Quando a tua irmã nasceu nos anos 80, tinha problema o Brasil. Quando a tua filha nasceu nos anos 90, tinha problema o Brasil. Quando a sua neta nasceu em 2014, tinha problema no Brasil. E agora sua outra neta vai nascer, tem problema no Brasil. Resumindo, o Brasil sempre foi um país que teve problema, sempre foi um país de crise, nunca foi um país bom. Então, não muda, quer dizer, as coisas continuam do mesmo jeito, só mudam os problemas. Minha mãe falou, de 70, quando você nasceu, agora, nunca teve um momento ótimo. Pensem, né? Então, as pessoas falam, vai nascer justo na pandemia. Eu nasci, minha mãe falou assim, quando você nasceu estava acontecendo tal coisa. Quando sua irmã nasceu estava acontecendo tal coisa. Então, o Brasil é uma enganação, né? Então, como eu falei, não há como você trabalhar no Brasil, né, sem ferramenta, né? Você é um bom trabalhador, você é correto, você é destemido, você é determinado, mas você não tem ferramentas. Você não tem né? Então fica difícil você conseguir trabalhar de uma forma, da melhor forma possível. E ele tem Capricórnio na casa 10, não tem planeta. Casa 11, a casa que ele mais tem planeta. Senhor Jair Messias Bolsonaro como pessoa, né? Ele tem a Lua em Aquário e na casa 11 ele tem 3 planetas. Quais são esses planetas? O planeta cinzinho aí, o primeiro é a Lua, o segundo é Mercúrio e o terceiro é Vênus. A Lua rege Câncer, família, dá força na questão de Aquário, que é a humanidade, uma humanidade mais familiar. Mercúrio rege Gêmeos, Gêmeos, comunicação, inteligência, dá energia para Aquário, nas questões dos amigos, dos relacionamentos, das parcerias. Parcerias não estou falando de negócios, mas as amizades, o círculo de amigos, quem ele considera, né? E o rosinha aí é Vênus, Afrodite, amorosidade, na casa 11, Aquário, que é a casa da humanidade. E para quem é a humanidade hoje, o senhor Jair Messias Bolsonaro? O nosso país. Qual é o maior grupo do senhor Jair Messias Bolsonaro hoje? O Brasil. Então, na casa 11, que é a casa da humanidade, que é a casa de como ele trata as pessoas, né, num todo, os amigos, as pessoas com quem ele convive, que realmente ele dá valor, ele tem a Lua, que traz amorosidade feminina, ele tem Mercúrio, que é inteligência, que faz as coisas da melhor forma possível, e tem Vênus. Então é introspecção, inteligência e amorosidade na questão da humanidade. 3 planetas. Lua, introspecção, sabedoria, tudo que é mais íntimo dele, né? Mercúrio, inteligência, novos ideais, novos projetos, novas visões, comunicação rápida. Mas comunicação não é comunicação, fala rápida, pensamento rápido, raciocínio rápido, ideais novos, tá sempre. Gêmeos abre, né? Está sempre aberto a novas perspectivas. Quando o geminiano é bem focado. E ele é um cara focado. E tem Vênus, né? Amorosidade, não é só aquele amor de sexual, não. Mas ele tem a amorosidade com a humanidade. O senhor Jair Messias Bolsonaro nasceu com característica de amor com a humanidade. Quando eu falo uma coisa, ele não é assim. Pois bem, mas aqui está falando que ele é assim. Aí é que a pessoa tem que trabalhar, entendeu? Quando você faz o mapa astral de uma pessoa, você fala, essa pessoa, eu falo, Jair Messias Bolsonaro é uma pessoa amorosa com a humanidade. Não, ele não é assim. Então ele precisa trabalhar, porque a energia dele, quando ele nasceu,
foi dada essa no DNA dele, astrológico. Quando a pessoa é virada, né? Tem um lado ruim, você vê a casa dele e ao contrário, a pessoa tem que trabalhar aquilo. Porque ela nasceu com aquele DNA. Se ela não é daquele jeito, por quê? O livre-arbítrio leva ela para o lado contrário. Aqui, pode falar que ele não é amoroso com a humanidade? Com quem ele é amoroso? Ele é amoroso, pelo menos o que a gente vê, com a família, com quem ele se relaciona. Mercúrio dá essa abertura de leque, né? Tá, Bolsonaro, tem que mudar aqui. Como que a gente faz? Vamos fazer desse jeito. Vamos fazer de tal forma. E ele está sempre mudando. Ele está sempre inovando. E a Lua é introspecção, é trazer tudo está lá no fundo, né? A intuição para a humanidade, para o bem da humanidade, para o bem do país, para o bem da família dele, para o bem das pessoas que convivem com ele. Na casa 12, que é a casa da espiritualidade, que é a casa da sua religião, de como você vê Deus, de como você vê as coisas mais ocultas, misticismo, ocultismo, as coisas mais espiritualizadas, espirituais. Ele tem peixes, né? Peixes é a casa 12. E quem é que está na casa 12 do senhor Bolsonaro? Simplesmente o Sol. Então o Sol, que é o astro maior, né? O rei do nosso sistema solar, ilumina a casa 12 do senhor Jair Messias Bolsonaro. E peixes é aquele amor fantasioso, aquele amor um amor imaturo às vezes, né? Mas não porque a pessoa é imatura, é um amor assim singelo, um amor mais, sabe, fantasioso, uma pessoa que às vezes se doa muito e só dá uma porrada, né? Eu dou amor e tomo porrada, dou amor e tomo porrada. Vejo muitos piscianas falando isso, né? Eu sou muito amorosa e só me ferro por causa disso. Ser bom é uma coisa, ser bonzinho é outra coisa. Sempre seja bom, mas nunca bonzinho. Porque quando você é bonzinho, as pessoas, na maioria das vezes, elas pisam. Às vezes, ou seja, em todas as vezes, sem dó. O que eu quis dizer é que às vezes sem saber, mas pisam. Então seja uma pessoa boa, não boazinha. Porque de bonzinho só se ferra. Isso é uma grande verdade. Então ele tem peixes e o sol que ilumina a parte espiritual dele. Ele é uma pessoa que sempre fala de Deus, Deus acima de tudo. É uma pessoa religiosa, é uma pessoa que não é fervorosa, né? Pelo menos é o que não parece ser uma pessoa fervorosa. Mas ele acredita muito em Deus, ele está sempre falando de Deus, acredita muito em Deus. Ele tem o sol ali, né? Se ele não é uma pessoa frequentadora de igreja, de todo domingo, por exemplo, como os católicos fazem, os evangélicos, ele é uma pessoa bem espiritualizada, ele tem uma luz maior na casa 12, na casa do ocultismo, né? Do que ele acredita, né? Que é Deus. Esse é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Posso estar aqui propenso a erros e acertos, porque vai muito também das questões do livre-arbítrio dele, mas a casa 11 do senhor Messias Bolsonaro, para mim, é a mais forte, que é a humanidade. Queiram ou não, e como eu falei, estou propenso a erros e acertos, mas o senhor Messias Bolsonaro como pessoa, não como presidente, ele tem característica e ele tem tendência a pensar nas pessoas com amor, com inteligência e com
voltado sempre às suas emoções, né? Ou seja, amor, emoções e inteligência na casa da humanidade. Casa 11 dele é perfeito. Posso queimar minha língua, mas como eu falei na casa 2 também, né? Ele tem Marte em Touro e ali ele não entra em escândalo, né? Porque ele é um bom guerreiro, né? Ninguém pode falar que o senhor Messias Bolsonaro não é um guerreiro. Ele é um bom guerreiro. E ele guerreia mesmo, tomando porrada de Estadão, Folha de São Paulo, e isso, e mídia. A mídia pressionando, batendo em cima, jogando tudo quanto é pá de terra em cima dele. Mas ele não arreda, ele vai. E que nem ele falou, eu vou cumprir meu mandato da melhor forma possível. Quem entrar aqui depois, se for pior que eu, aí vocês veem, né? Só se conhece o bom, né? Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim. Então, essa é uma verdade. Às vezes ele pode ser ruim e aí entra um pior que ele. Aí a gente vai falar que saudade do Bolsonaro, né? Ele era ruim, mas esse é bem pior. Então as pessoas martelam, batem, chutam, detonam a pessoa do senhor Messias Bolsonaro. Não estou nem falando como presidente, a pessoa. Mas ele não arreda e ele se defende com as armas que ele tem, do jeito que ele é. A personalidade dele é ariana. Então, ele é assim. Se ele fosse um pisciano, ele seria mais sentimental, mais... enfiava o rabinho no meio das pernas, não faria nada. Como, sei lá, as pessoas, cada um tem a sua personalidade, mas ele é ariano e com ele não tem essa não. Bateu de frente, ele não arreda não. Como pessoa, eu vejo no mapa astral dele. Não estou falando do presidente Bolsonaro, mas que está aqui no mapa astral dele basicamente mostra ele como ser humano, né? As atitudes que ele toma como presidente é outra coisa. Então é isso, eu falei um pouquinho da pessoa Jair Messias Bolsonaro, não do presidente. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona um pouquinho a lógica do mapa astral de uma pessoa. Você vê que não é só o Sol, o ascendente e a Lua. Seu Bolsonaro é um guerreiro humanitário, né? É militar, humanidade, e ele é a porrada mesmo, porque ele tem o ascendente, tem o Sol, né? Em Áries, mas também tem muito amor, tem muita intuição, tem muita inteligência, abertura de novos horizontes. Mercúrio na casa 11, né? Lua, Mercúrio e Vênus na casa 11. E a gente, esse é a pessoa, astrologicamente falando, do senhor Jair Messias Bolsonaro. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho extenso, mas é assim, né? Falar meia palavra também às vezes não dá. Mas para vocês entenderem também como funciona e ver, abrir um pouquinho a mente, né? Que o signo é só a pontinha do nariz. Tem muita coisa por detrás de você que às vezes você nem sabe. Às vezes, se você souber o seu mapa astral, você acaba descobrindo muita coisa, como eu descobri que eu tenho na casa 5 Mercúrio e Saturno. E era um conflito que eu resolvi na minha vida. Então é isso. Esse é o senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Vamos dizer assim, no meu ponto de vista. Quem concorda, legal. Quem não concorda, é assim que a vida é. Fiz o meu vídeo, passei informações. Isso que importa, isso que me deixa feliz. Então é isso. Dizendo que eu acredito em mim, eu acredito em você, mas principalmente, galera, eu acredito em todos nós. E seja como for, sendo real ou não, eu falo para todos vocês, tá bom? Todos vocês se cuidem.